que é que um país como Portugal, onde se pesca e consome uma variedade de peixes frescos, tenha escolhido um tipo de peixe que, para além de não ser pescado cá, é sujeito a um processo de cura tradicional de secagem e de salga, para depois ser sujeito a outro processo em casa de reidratação em alguidares com água até 36 horas, às vezes até 72 horas, antes de o podermos consumir. É claro que estou a falar do bacalhau. O bacalhau, associado ao Natal e à consoada, nasceu em Portugal durante a Idade Média. Naquele tempo, o modo de vida era muito diferente e a Igreja Católica tinha um papel enorme no cotidiano. A Igreja encarregava-se da educação das pessoas e também no cuidado das suas almas. Isto significa que os calendários religiosos tinham uma grande influência nos hábitos alimentares das pessoas da época. As sextas-feiras, a Quaresma e o Advento são bons exemplos de um jejum obrigatório imposto pela Igreja como uma forma de honrar o sacrifício que Cristo fez. Mas como a dieta medieval em Portugal consistia maioritariamente de carne, a ideia que as pessoas tinham de fazer jejum era precisamente não comer carne ou produtos animais, como por exemplo os ovos e o leite. A Igreja encontrou no peixe uma solução ideal. Existem várias explicações de por que é que escolheram o peixe, visto o peixe também ser um tipo de carne. Uma das explicações, consoante as crenças das pessoas da altura, era de que a carne de animais de sangue quente daria mais prazer ao paladar e que, consequentemente, aumentaria a libido. Tudo isto era considerado um incentivo à luxúria e completamente incompatível com estes períodos de reflexão e de humildade. Mas como é que o bacalhau entra nesta história? Para além das razões religiosas, o que tornou este peixe tão popular teve a ver com o facto de ser abundante, barato e também de ter uma enorme capacidade de preservação, o que facilitava a sua chegada em boas condições às zonas mais remotas do interior do país. Assim, as pessoas podiam cumprir as suas obrigações religiosas sem literalmente morrerem à fome ou irem à falência, ou então, pior ainda, corromperem as suas almas. A palavra consoada vem do latim e significa ou cear juntos ou um banquete em comum. A consoada em si consistia numa refeição leve tomada à noite em períodos de jejum. Este jejum terminava à meia-noite, quando as pessoas iam à missa do galo, depois voltavam para casa e aí sim comiam as suas carnes e os doces que tinham preparado previamente. Com o passar dos séculos, este jejum religioso e obrigatório foi desaparecendo, mas o gosto de se comer bacalhau tornou-se tradição. É tão tradição que as pessoas, mesmo não sendo religiosas, ainda escolhem este peixe para celebrarem a sua consoada. Também ainda esperam até à meia-noite para se abrir as prendas e depois sim, no dia 25, comem então a carne, nomeadamente o peru, e uma série de doces tradicionais. Mais ainda, o bacalhau tornou-se um prato nacional, é consumido no dia a dia e também é um símbolo de saudade para aqueles que imigram. Os portugueses comem cerca de 20% de todo o bacalhau que é pescado no mundo. Dizem que há receitas suficientes para se fazer um bacalhau diferente todos os dias do ano. É daqui que vem a expressão há 1001 maneiras de se fazer bacalhau, e isto significa que um dado problema ou assunto tem inúmeras maneiras de se resolver ou de se fazer. Mas, para a ceia de Natal, manda a tradição que seja o bacalhau cozido com batatas, couve portuguesa e muito azeite. Há quem opte por fazer a receita bacalhau com todos, que normalmente inclui grão e ovo cozido também. Para aprenderem como se escolhe e prepara o bacalhau, não percam este vídeo aqui, em que eu vou explicar todos esses passos importantes a não saltar. Entretanto, digam-me nos comentários que tipo de comidas é que vocês preparam nas vossas festividades. Até já!